Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que querem conversar, saber, discutir questões de relacionamentos de casais, relacionamentos humanos, sexuais, mas também afetivos. Nós precisamos prezar pela nossa saúde mental, viver bem ou procurar viver melhor possível. E é por isso que nós temos aqui sempre convidados para poder discutir alguns assuntos que sejam relativos a colocarmos a nossa atenção em alguns aspectos que muitas vezes estão prejudicados porque às vezes nós estamos pensando errado. Vamos conversar hoje com a professora Mariângela Savoia. Mariângela, obrigado por estar aqui. Olha, é importante você estar aqui, porque você também representa um grande grupo da psicologia no Brasil que merece ser ouvido. Eu que agradeço, Oswaldo, o convite, né, de estar aqui para poder participar com os ouvintes, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essas questões que surgem muito, né, no nosso dia a dia, no consultório, dos casais que a gente atende. Às vezes nem só os casais, os pacientes mesmos trazem essas dificuldades, né, dos relacionamentos afetivos, sexuais, amorosos, né? Pois é. O tema que a professora propôs para nosso episódio de hoje é quando o desejo se esvai. E aí eu fico pensando, você trabalha com casais há bastante tempo no consultório. Então, que tal a gente começar a contar para os ouvintes o que significa isso? Assim, desejo de quê? Casal, como é que é isso, essa questão do desejo? Porque eu acho que você tem ideias boas para a gente aqui. Então, a gente ouve muitas queixas, né, das pessoas falando que após um determinado período de casamento, eles se tornam amigos, né, parceiros, companheiros de viagem, são muito afetivos um com o outro, o afeto, o amor não termina, mas o sexo não acontece mais. Segundo alguns pacientes, não rola mais, tá, né? E aí, e para muita gente, isso passa a ser normal, porque a partir de um determinado período que o casal está junto, é esperado, não é esperado, né? As pessoas imaginam que se espera que realmente termine o desejo ao longo do tempo, né? Quer dizer, que você está contando que nós vivemos numa cultura que mais ou menos assim propõe para a gente pensar que existe uma previsão de como as coisas devem acontecer e assim aí os casais podem perder a funcionalidade sexual. Não porque o desejo não exista, não porque eles não possam funcionar, é como se é assim mesmo. Exato, né? Então, assim, existem períodos na vida de um casal, como o nascimento de filhos, por exemplo, que realmente você diminui a atividade sexual, mas não necessariamente o desejo se esvai nessa hora, né? O que a gente vê, na verdade, é que o desejo é uma resposta a uma situação que acontece. Então, por exemplo, pode ser um pensamento, pode ser uma leitura, pode ser ver um filme, não necessariamente um filme pornográfico, mas um filme erótico, pode ser um toque, pode ser várias situações que desencadeiam esse desejo, né? E então, às vezes as pessoas imaginam que porque a gente está casado, porque a gente se ama, o desejo é automático. Olha! Como se fosse um interruptor de luz. Você vai lá, você liga e desliga. Quer dizer, o desejo é construído. Exato. Assim como esse relacionamento foi construído ao longo dos anos. Exato. Né? Então, você não pode... no início, né, de qualquer relacionamento, a gente tem aquela ideia da conquista, da sedução, né, que precisa ter um relacionamento mais próximo, a vontade de conquistar o outro, né? E aí o desejo é muito maior na fase do namoro, né, e tudo mais. Agora, quando as pessoas casam, é como se elas já tivessem, entre aspas, feito a parte da conquista, então não preciso conquistar mais, né? Eu, às vezes, falo para os meus pacientes, se eu tenho um namorado
que me convida para ir ao cinema, eu me arrumo, troco de roupa, penteio o cabelo, tal, para ir ao cinema com meu namorado. Uhum. Depois que eu casei, passa um tempo, ele fala, tô de agasalho em casa, ele fala, vamos ao cinema? Ah, você acha que eu preciso trocar de roupa? Posso ir assim, né? Então, assim, não tem mais o cuidado, aquela coisa da sedução, do carinho, do olhar para o outro nesses momentos. Você está até contando uma coisa que é um autocuidado para uma demonstração de ações diferentes, como se fossem papéis diferentes. Sim, agora nós vamos ter um momento de convívio a dois. Então vamos nos organizar, nos arrumar. Olha. Sim, eu acho que a conquista, ela tem que ser o tempo inteiro, né? Você tem que estar sempre conquistando o outro, né? Seja não necessariamente só para ter essa questão da sexualidade, mas também para ter a questão do carinho, do afeto, né? A preocupação com o outro, né? De você poder estar cuidando da relação, né? Você está contando que o relacionamento dos dois tem uma série de coisas que envolvem as ações dos dois. E nós temos que tomar cuidado com, eu chamei de regras sociais, porque parece que assim, é assim que tem que acontecer, tem que fazer assim. Você até citou a questão do namoro. Parece que todos nós aprendemos assim, vamos começar a namorar, eu tenho que mostrar o meu melhor, porque eu tenho que seduzir, convencer o outro de que eu valho a pena. E depois não precisa mais. Precisa sim. E a gente precisa também fazer demonstrações disso, porque, de novo, a gente vai construir, a gente vai transformar um ambiente. Exato. Uau! Né? Então, tem toda essa questão, né, da gente pensar, né, que tem um trabalho que muitas vezes nos envolve demais, tira o tempo, tira a nossa atenção. E muitas vezes os casais, eles não privilegiam, não conseguem fazer, as pessoas não conseguem fazer um equilíbrio entre trabalho, lazer e casa e família, né? Tem que separar, tem família. Então, em geral, as famílias, quando têm filhos pequenos, os casais vão em todas as peças infantis, mas o casal sozinho não tem o seu espaço. Então, tem que ter um espaço do casal dentro da relação, né? Você está contando que é mais ou menos isso que nós vamos discutir com os casais em terapia, ajudá-los a perceber as outras áreas que estão em falta ou aquelas áreas que estão a mais em termos de receber atenção. Exato. E aí você vai rearranjando o ambiente, que a gente fala em psicologia, rearranjando as contingências para que o comportamento aconteça, né? Então, como a resposta sexual, o desejo sexual, ele é uma resposta, ou seja, Sim. Ele acontece por determinadas situações ambientais, de novo, pode ser ambiente interno, pensamento e tudo mais. E aí, como é que a gente pode fazer essas mudanças? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, Oswaldo, é com as regras, né? Muitas vezes os pacientes perguntam, olha, qual é a frequência que eu tenho que ter um relacionamento com meu marido? Não tem essa regra, né? Depende de casal para casal, como é que as pessoas se relacionam, como é que é a sexualidade para aquela dupla, né? Como é que eles lidam com questões outras, como brinquedos, filmes, como é que eles se relacionam nessas áreas, né? Caramba, você usou um argumento importante, porque essa é uma pergunta que, ao longo do tempo, continuam todas as pessoas fazendo. Mas qual é a frequência? Quantas vezes nós temos que fazer? Bom, você pode fazer todos os dias, 3 vezes por dia. Mas isso está de acordo com a sua vida, com as suas, inclusive, crenças sobre como é que a gente pode ou não pode fazer. Exato. Agora, o nosso dia a dia, o nosso corpo permite isso ou não necessariamente. Além do que,
o que você está contando surge para mim assim, quando aparecem aquelas pesquisas nos periódicos, nos jornais, na TV, na mídia, na internet. Não, porque os casais fazem sexo de 3 a 4 vezes por semana. Essa tem sido uma média estatística histórica no Brasil. Porém, 3 a 4 vezes por semana não vira uma regra para a gente ter que seguir e bater o ponto? Ou seja, a gente não vai fazer porque é gostoso, porque quer, porque tem oportunidade e tem entrosamento para aquela atividade, porque os dois querem a mesma coisa. Aí vira regra para bater metas. E tem as regras sociais, né, culturais. Né? Então, por exemplo, se eu disser não, ele vai procurar outra. Então, muitas vezes as pessoas fazem sexo por, entre aspas, obrigação. E aí aí passa a ser aversivo e passa a ser uma coisa muito ruim. E ao invés de trazer prazer e conexão, traz às vezes raiva, traz às vezes uma sensação complicada. E até o formato, né? Então, eu brinco, a coreografia ou as práticas sexuais, de repente eu aceitando uma prática que não cabe nos meus valores, que não cabe na minha forma de ver a vida, isso pode atrapalhar e aí o desejo vai embora mesmo, né? Se para eu ter um relacionamento com o meu parceiro eu preciso me submeter a coisas que eu não gosto, ou que eu não valorizo, ou que eu culturalmente acho erradas, então o desejo aí termina. Quer dizer, nós podemos também assumir uma série de regras culturais que, na verdade, a gente nem sabia que eram regras, a gente até achava que era o normal. Então, nós temos que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E você chamou a atenção para uma coisa que é comum na nossa cultura. É bastante comum de ouvir, né? Ah, mas se não fizer sexo em casa, a outra pessoa vai procurar na rua. Sim. Bom, de verdade, não necessariamente. Mas aí isso gera mais ansiedade e prejudica mais o contato sexual a dois. E aí prejudica a relação do casal, né? Claro. O afeto, o amor, né? Mas, assim, uma regra dessas, basta a gente está dizendo aqui, gente, não sigam essas regras, está tudo bem. Parece que não é assim, não é? Mas é que essa regra, ela entrou, né? A gente aprendeu isso ao longo da história, né? Na vida, as regras foram passadas pelos familiares, até pela televisão, pelos filmes, pelos livros, a gente vai vendo as mocinhas, principalmente eu estou falando mais das mulheres, mas também serve para os homens, mas a gente vê as mocinhas nas novelas e as mocinhas nas histórias, elas são mais submissas e elas atendem mais. Então, e vem essa regra, vem esse tempo todo, vem de alguma forma há bastante tempo. Algo, então, que você está complementando diz respeito às produções artísticas, no final das contas, também passam as regras sem a gente se dar conta. Exato. E que, de repente, assim, vamos assistir novela. Ai, que legal, essa novela de época. Está passando regra. Está passando regra sobre como que as pessoas devem funcionar e quais são as consequências do que elas fazem. E, às vezes, a gente vê nessas novelas coisas ruins acontecerem porque não fez isso ou fez aquilo outro. Né? E a gente vê, né, que o desejo sexual, ele, na verdade, ele não é só uma coisa fisiológica, né? A gente pode dizer até que é biopsicossocial, porque ele tem uma questão biológica, tem a questão da pessoa, como ele foi criado, o ambiente, as regras que ele desenvolveu, as crenças que ele tem, né? E social, a cultura que ele vive. Né? Eu falo assim, por exemplo, se eu morar em outro país, né? Se eu pegar um país bem diferente do nosso, as regras serão outras. Mas às vezes eu não preciso mudar de país, até no apartamento ao lado, as regras também seriam diferentes. Então a gente vai desenvolvendo essas regras e vão interferindo na forma como eu lido com a questão do sexo. Uau. E o casal, né, acaba tendo dificuldades muitas vezes de relacionamento
sexual por conta dessas regras, né? Você está contando de uma maneira que me faz um sentido assim, que mais ou menos esses padrões desse jeito que você está contando, eles não se modificam ao longo do tempo. Algumas regras podem ser mais importantes hoje do que há 30 anos, mas esse padrão, esse mecanismo continua sendo usado por todos os humanos. Porque acontece que 30 anos na minha vida é bastante, mas ao longo da história, para mudar comportamentos, para mudar padrões, é nada, né? Então, esses padrões vêm mudando, a gente está vendo evolução hoje, né, nessa questão da sexualidade, a diferença, né, hoje das pessoas se relacionarem com mais... eu falo as pessoas jovens, né, os jovens hoje se relacionando com um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, né, buscando uma forma diferente de olhar para essa questão, né? Mas o que eu acho que o que é importante, né, são os casais que estão... a ideia minha hoje, né, dessa proposta é de ver que o desejo não vai embora porque ele acaba, porque não existe mais a parte física, né? Existem outras questões que a gente pode estar fazendo uma mudança, manipulando, não sei se é manipulando a palavra, mas reorganizando as situações, o ambiente, para que essas coisas possam acontecer. Então, uma das coisas que eu costumo falar muito para os pacientes é para voltar a namorar. O que é voltar a namorar? É sair o casal sozinho, fazer viagens a dois, sem filhos, cuidar do casal, né? Fazer jantares românticos, fazer coisas para conquistar o outro novamente. Conquistar o outro novamente, você está contando que a gente pode buscar repetir aquilo que nós já conhecíamos, já fazíamos, ou fazer algumas coisas semelhantes para voltarmos a descobrir coisas que interessem aos dois. Exato. Que tragam como uma consequência um bem-estar, uma emoção positiva, valorizar o encontro a dois. Então, por exemplo, quando eles vão jantar num restaurante, por exemplo, eu brinco, falo assim, gente, é proibido falar de problema, porque aí aproveita aquele tempo para falar das dificuldades ou da reforma da casa ou da questão da escola do filho. Então, falar dos dois, se reconectarem. É que parece que quando tem que falar desses problemas todos, é porque não existe outro horário também para falar dos problemas. Isso é só um complicador. Porque o que você está contando é que aquele seria um momento... até pode ser assim, vamos planejar uma viagem para os dois, passearmos, fazer isso e aquilo. E às vezes a gente percebe o quanto o casal vai tentando fazer isso e... eles voltam a falar de problemas, ou de preocupações, ou de coisas que não estão solucionadas. Exato. Olha, só um recadinho aqui. Você também conhece o Leonardo Rodrigues? Conheço. Claro, ele está ao vivo assistindo. Oi. E assim, está gostando da entrevista. Olha, faz tempo que eu não encontro o Leonardo. Talvez, a gente vai estar talvez perto de você em Recife no começo de agosto. Você está contando o quanto o casal precisa modificar a forma de fazer as coisas e não ficar dizendo que as coisas são assim. Exatamente. Né? Porque se existe a queixa, existe a necessidade de mudança. Né? Quando a gente... Se um paciente reclama que estava namorando pouco, ou que o marido só trabalha, ou que a esposa só cuida de outras coisas do trabalho dela e também não olha para ele, então é porque alguma coisa está faltando. Então, se existe a queixa, a gente precisa fazer algumas mudanças, porque se existe a queixa, existe um sofrimento. E a partir do momento que existe um sofrimento, a gente precisa... Sofrimento é um sinal de que alguma coisa está errada. O sofrimento aí vai ser positivo, porque ele vai dar força para a gente mudar. Exato, exato.
Não, o sofrimento ele existe, né? Então a gente tem que aprender a lidar com ele, saber como. E se a gente não tiver como mudar a realidade? Porque não dá para mudar o ambiente, porque não dá, não dá. Eu posso também mudar o como eu estou funcionando, como responder a essas situações para poder lidar melhor com as situações? Sim, aí teria que analisar, né? Claro. Cada caso, né? E talvez eu não possa mudar o ambiente, não possa mudar algumas coisas, mas a relação das pessoas pode ser diferente. Olha. Porque, por exemplo, pode ter uma conversa mais pessoal e não apenas me conta um pouco como foi o seu dia. E não só não só um jornal nacional, Tá. né, de fatos, mas de sentimentos, da gente poder trocar com essa pessoa, de estar conectado emocionalmente com essa pessoa. Parece que você está contando algo também que nós todos temos que treinar. Ah, não é só treinar uma vez na vida, porque a cada alguns anos a gente precisa de novo retomar esses, vou chamar sempre de treinos, e isso é muito difícil, porque nós temos uma ideia, né, que a gente não muda o resto da vida, né? Sim, e aí assim, né, e a gente vai mudando enquanto pessoa, conforme a gente vai vivendo as nossas experiências. Então, uma pessoa com 20 anos não é a mesma pessoa com 40. E da mesma forma, o seu parceiro não o é. Então, a gente precisa estar no mesmo compasso, os dois, e estarem caminhando juntos, né? Senão, não é a morte que nos separa, é a vida que nos separa. Né? Que interessante. Maria Ângela, você está trazendo uma série de conversas e discussões que assim reforçam muito do que nós constantemente conversamos aqui sobre diversos aspectos, com temas até diferentes, e no entanto você está mostrando que nós precisamos sempre estar juntando esses temas, esses assuntos, para compreender que nós precisamos ter ações para melhorar a nossa vida cotidiana. Ah, não espere que o outro mude. Não espere que o mundo mude. Não espere que aconteça alguma coisa fora de você. Faça. E o fazer é, tenho que fazer. E se eu não souber? Nós estamos aqui para isso, não é isso? Exato. É exatamente essa a nossa função. Olha, eu estou gostando de conversar com você, porque assim, talvez vocês não percebam dessa maneira, mas nós vivendo em São Paulo, os colegas de profissão, nós nos encontramos com... Nossa, é raro. Raramente. E a gente vai se encontrar em congressos, em organização de eventos, cursos, e normalmente nós estamos focados naquela outra coisa. E hoje eu estou aqui ouvindo a Maria Ângela... Hoje a gente está batendo papo, né? Na verdade. Mas essa é uma função. Conversando, né? Um pouquinho sobre um tema que é recorrente no nosso consultório, né? E as pessoas que estão nos ouvindo mesmo, que eu posso fazer para melhorar, né? O meu relacionamento, né? Vamos às últimas palavras da professora Maria Ângela Savoia sobre o que a pessoa pode fazer para melhorar o relacionamento dela. Ela pode fazer muitas coisas. Ela pode primeiro olhar para si e ver o que ela poderia melhorar, antes de, como você mesmo falou, antes de cobrar do outro, né? E olhar que o relacionamento, ele é em si um evento, né? Eu não tenho que estar num relacionamento para me satisfazer ou para satisfazer o outro. O relacionamento, ele tem que ser alguma coisa que ele em si seja satisfatório para ambos. Eu gostei de estar ouvindo hoje você aqui. Realmente eu quero agradecer a sua participação, de trazer essa conversa, esse bate-papo entre a gente, porque essa é uma forma de buscarmos levar as nossas compreensões, a compreensão da psicologia, a compreensão de nós que trabalhamos as questões de casais e de saúde mental no consultório, para vocês também começarem a compreender que nós, na verdade, propomos uma parceria com a pessoa que nos procura para auxiliar essas modificações. Nós não damos conselhos, nós não fazemos modificações porque e nem damos diretrizes. Cada um vai encontrar a sua diretriz. Claro. Cada casal é um casal, cada pessoa é uma pessoa. Então é um a um, né?
Viu? É isso que nós temos para falar com vocês hoje. Obrigada pelo Obrigado por ter vindo, aceito e ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Gente, semana que vem, 8h30 da noite, aqui ao vivo, nós vamos ter uma infectologista para contar algumas coisas sobre como é que são esses medicamentos que estão disponíveis aí para as pessoas que têm HIV, tiveram ou o que quer que seja. Vocês vão ter que conversar direto com a professora, a doutora Maria Felipe. Vocês vão ver que vai ser muito interessante, porque ela vai contar novidades, e essas têm novidades importantes. Todo domingo à noite. Agradeço a todas as pessoas que sempre nos veem, seja ao vivo, durante a semana, pelo YouTube, pelo Instagram do Café com Sexologia, pelo Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Nos vemos domingo. Até mais.